Queridos, o tema que eu quero compartilhar com vocês neste momento é vivendo tempos difíceis. E eu estava lendo a palavra de Deus nesses dias e encontrei a passagem em 1 Reis 17, da qual eu me baseei para a palavra desse momento. 1 Reis, capítulo 17. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho. Verso 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino,
clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desta menina tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, a tua palavra, ela é suficiente. Bastava lê-la e pronto. A mensagem já foi pregada. Mas, Senhor, eu gostaria de ter a tua permissão para usá-la para alguma reflexão nesses dias tão difíceis. Ajuda, Senhor, que teu Espírito alcance corações hoje que se sentem isolados, temerosos, alguns até estão em pânicos com toda essa situação. Que esta palavra possa chegar e trazer paz ao coração dos teus filhos e filhas, tranquilidade e a certeza que Jeová é Deus. Fala-nos nestes momentos a todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Elias, o tesbita, foi o profeta que vivenciou o poder de Deus e suas maravilhas em tempos difíceis. Elias, o tesbita, significa dizer, o nome Elias significa Jeová é Deus. É de se estranhar que nada se nos conta do passado desse profeta, nem de sua família. Sabe-se que ele veio de Gileade, uma área de poucos moradores, ali além do Rio Jordão. A tradição conta que havia uma pequena cidade chamada Tisbé, naquela área, perto do Val de Jaboque. Provavelmente, daí o nome Elias, o tesbita. Quem diria? Um homem insignificante, de uma região insignificante, de um passado sequer comentado, também insignificante, significaria tanto para Deus, para o povo de Israel, para mim e para você. É assim que Deus faz. Deus pega pessoas insignificantes e dá sentido à vida delas. Elias era um profeta obediente à palavra que Deus lhe liberasse. Elias era um profeta que era a boca de Deus na terra. Era um profeta cujo compromisso não se permitia alterar por influência de quem quer que fosse, por influências humanas. Com ele não tinha meias palavras. No capítulo 18, no verso 16, na parte B até o verso 18, a gente encontra Elias confrontando o rei Acabe. Ele confrontava Premiés, com ele não tinha esse negócio. O compromisso dele era com Deus. Era um profeta que Deus usava. Ele era o dedo de Deus na terra. E Elias viveu tempos difíceis. Às vezes a gente pensa que os tempos difíceis são só hoje, mas as nações antigas viveram também tempos difíceis, viveram fomes, viveram guerras, pestes, pandemias. Mas saiba de uma coisa, nenhuma dessas tragédias, nenhuma dessas mazelas fora sem motivo. Nesse caso, nessa ocasião, nesse texto que lemos, provavelmente a falta da chuva que trouxe fome e desespero a tantas famílias não era sem razão. Era certamente para punir Jezabel pelo seu crime contra os profetas,
que ela exterminara quase que totalmente. A gente encontra isso no verso 4 do capítulo 18. Ou talvez foi um castigo para levar Acabe ao arrependimento, né? E no pacote, alcançar a nação que estava tão longe, tão afastada de Deus, tão longe de Deus, uma nação idólatra que, através do seu rei, adoravam outros deuses. Aliás, é por causa da atuação desse grande profeta e das mensagens que trazia que a Bíblia nos relata mais detalhadamente sobre o rei Acabe do que qualquer outro rei de Israel. Mas seja por aquela ou por essa razão, ou ainda para que entendêssemos os apelos de Deus à sua pessoa, a verdade é que quando se vive tempos difíceis, não é sem razão. O vírus da síndrome respiratória aguda grave 2, SARS-CoV-2, anteriormente denominado de forma provisória 2019 nCoV, é um vírus ARN de cadeia simples positiva, é contagioso entre seres humanos e é a causa da doença do Covid-19, da qual existe uma pandemia em curso. O SARS-CoV-2 apresenta proximidade genética com os coronavírus de morcegos, dos quais se terá provavelmente originado. Pensa-se que antes de ser introduzido aos seres humanos, tenha também estado envolvido em um reservatório animal intermédio, como o pangolim. Do ponto de vista taxonômico, o SARS-CoV-2 está classificado como estirpe da espécie de coronavírus relacionado com a síndrome respiratória aguda grave SARS-CoV. Uma vez que a estirpe foi descoberta em Wuhan, na China, é por vezes denominada vírus de Wuhan ou coronavírus de Wuhan. Embora a Organização Mundial de Saúde desaconselhe a utilização de nomes baseados na localização para evitar confusão com a doença síndrome respiratória aguda grave, SARS. Em comunicados públicos, a OMS, por vezes, refere-se ao vírus como o vírus responsável pela Covid-19 ou vírus da Covid-19. Tanto o vírus como a doença são muitas vezes denominados coronavírus pelo público em geral, embora cientistas e jornalistas usem termos mais precisos. Esse vírus não veio por acaso. Eu particularmente acredito que nada acontece por acaso. Nada é fruto do acaso. Nada está fora do controle de Deus. Mas eu quero ver com vocês, rapidamente, pelo menos 5 razões pelas quais essa mazela chegou à humanidade. A primeira razão, eu penso, seja a imoralidade, a promiscuidade do povo. Não é? A gente vive dias tão terríveis, onde a promiscuidade impera. A gente vive dias que a gente tem medo de sair com a família e não sabe o que vai encontrar na rua. Há muito tempo, há muitos anos, profetas, homens de Deus têm falado que a mão de Deus haveria de pesar, mas a humanidade nunca deu crédito a isso. Eu acredito que um dos motivos seja a imoralidade. Eu acredito que o que tenha trazido isto hoje, não que Deus tenha trazido. Eu costumo dizer que a mão de Deus não pesa, eu costumo dizer que Deus tira a mão. Eu penso que Deus tirou a mão. E aí o vírus da morte foi lançado no seio da humanidade. Essa é uma das razões. E se você quer uma base bíblica sobre isso, você vai lá no livro de Gênesis, no capítulo 18, e você vai encontrar Sodoma e Gomorra sendo destruída.
Tem pessoas que acham que podem tirar passagens da Bíblia para que ninguém tenha acesso. Escute. Deus é o Criador de todas as coisas. A palavra é de Deus e a Bíblia em Apocalipse diz que ai daqueles que acrescentar ou tirar um tio da palavra. E alguns pensam que tem um domínio sobre isso e pensam que tirando vai impedir que os problemas, que a mão de Deus venha permitir que o inimigo atue, que as mazelas venham sobre a humanidade. Saiba, homem nenhum tem poder sobre isso, tem controle sobre isso. Você pode rasgar toda a Bíblia, jogar a Bíblia, queimar, botar fogo. A palavra de Deus se cumprirá. A segunda razão que eu vejo é a corrupção desenfreada no meio da humanidade. Nós vivemos dias corruptos. A gente vê muitas pessoas, nós vemos muitas pessoas falando do governo, da corrupção lá de cima, mas a gente já vê corrupção aqui embaixo. Não é? Nesses dias, a gente já tem notícia que tem gente invadindo lugares e roubando. A corrupção, né? Esse ato de lesar o outro é um veneno que mata o ser humano. Se nós não tivermos, não é? O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, conduzindo a nossa vida, e se o Espírito Santo não estiver dominando a nossa vida, não se iluda, faríamos também parte desse grupo. Mas por causa disso, eu penso que essa também é uma das razões pelo que está acontecendo no nosso país e no mundo. A terceira razão é falta de amor e respeito mútuo. O amor resumiu-se em relacionamento sexual. E amor é muito mais do que isso, né? Amor é muito mais que carne. A Bíblia fala em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A gente não vê mais isso, né? Hoje é obrigado a existir o estatuto da criança e do adolescente. Hoje tem que existir o estatuto do idoso. Sabe por quê? Sabe por que existem essas leis? Porque as crianças, os adolescentes e os idosos não são mais respeitados. São violentados, são agredidos. Aí o poder público encontra uma forma, os educadores encontram uma forma de criar leis para coibir isso. A gente vê as pessoas olhando para o idoso e achando que é desrespeitoso o idoso entrar na fila de idoso para ser atendido em primeiro lugar, ou a mulher grávida, ou a pessoa debilitada. As pessoas não amam mais os outros. Eles esqueceram, né, que todos serão idosos um dia. E todos passarão por dificuldade um dia. Eu já fui jovem, hoje eu sou idoso, mas já fui menino. E aprendi na minha casa a respeitar os mais velhos. E hoje, com 63 anos, eu respeito até as criancinhas, os adolescentes, os idosos e principalmente aqueles mais velhos do que eu. Eu aprendi isso, mas parece que essas coisas não são ensinadas nos lares. Então há violência, a agressividade, a falta de respeito, né? A gente vê idosos sofrendo, né, a total falta de respeito. No outro dia eu vi na rua um menino que brigava com outro. Quando a mãe chamou a atenção, ele disse para aquela senhora: a senhora cala a boca, vai sobrar para ti também. Aliás, ele não falou a senhora, ou você cala a boca, ou eu vou te encher também, e usou aqueles termos populares. O que é que as pessoas estão esperando? Nós não temos educado os nossos filhos como deveriam. E o resultado tem sido esse. A falta de amor, a falta de respeito, também acho que é uma das razões dessa mazela. Mas há também a frieza, não é? Não só a imoralidade, não só a corrupção, né? Não só a falta de amor e de respeito, mas também a frieza e a perda de temor a Deus no seio do povo de Deus. O povo de Deus hoje vem para a igreja
mas parece que se esfriaram na fé. Não tem mais aquele temor a Deus. Temor para mim, o que eu entendo de temor a Deus, não é medo de Deus não, gente. Tem muita gente que acha que temor a Deus é medo de Deus. Eu não entendo assim. Eu entendo que temor a Deus é um amor por Deus tão grande que fica receoso de magoar a santidade de Deus. Amar a Deus, não é o desejo de adorar o Senhor. E fazer de tudo para não ferir a santidade de Deus. Mas hoje as coisas não estão assim, né? É verdade que a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 24, verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E às vezes a gente entra para a igreja, vai para a igreja, esperando encontrar na igreja o lugar, o céu, porque há 42 anos atrás, quando eu me converti, eu entendia que a igreja era a porta do céu, era, eu diria, a antessala do céu. Mas as pessoas entram para dentro da igreja e vê tantas coisas, porque as pessoas, claro, não estou falando de todos, claro que há exceções, lógico, graças a Deus pelas exceções, mas uma grande parte perdeu o amor, perdeu o temor, perdeu o respeito a Deus. Vem na igreja quando quer, se vem, acha que não tem que dar satisfação, vira as costas e vai embora, e acha que é assim. A Bíblia diz que nós devemos viver em comunhão uns com os outros, amando uns aos outros. Como é que eu posso simplesmente virar as costas e ir embora? Pensem nisso. Se eu que sou humano, se eu que sou limitado, estou triste com a igreja, eu fico imaginando Deus. Se eu, como ser humano, me entristeço com a situação que eu vejo nas igrejas. As igrejas viraram um lugar de show. Se o pastor não tiver um show agradável para apresentar à igreja, o povo não vem, não. Quanto melhor o show, mais a presença das pessoas. Só que elas esqueceram uma coisa: o show não é para os homens, o show é para Deus. Quem tem que receber adoração, quem tem que aplaudir o show é Deus. Não são os homens. É Deus que tem que aplaudir. Eu imagino que essa também é uma das razões por tudo isso que a gente vem passando. E mais uma para a gente encerrar. Eu penso que Deus está nos dando uma oportunidade para pensarmos a nossa fé, pensar a vida e fortalecer a família. Fortalecer a família. Querido, em vez de você se desesperar, em vez de você achar que não tem mais solução, saiba, Deus está no controle. Eu cantei, Deus tem um plano para a sua vida, e tem mesmo. Deus tem um plano para cada criatura e tem para você. Amado, você que me ouve, Deus tem um plano para você. Não é para você se desesperar, é para você entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, aonde que eu me desviei de Ti? Eu estou falando para você que se diz filho e filha de Deus. Aonde me desviei de Ti? Porque tem muita gente desviada dentro dos corredores da igreja. Aonde deixei de agradar a Ti? Aonde parei de olhar para a cruz e olhei para o meu próprio umbigo? Aonde parei de entender que, como Elias, eu fui chamado para ser um profeta nesses dias, porque Elias não vive mais nestes dias, mas você vive. E Deus chamou você, não foi para você sentar no banco da igreja e adorá-lo tão somente, mas para você fazer diferença. E o pior, nem na igreja você tem vindo mais. E quando vem, vem forçado. Está na hora de você repensar a sua fé. Aproveita essa oportunidade. Viu? Eu penso que Deus está permitindo isso para a sua igreja entender qual é o seu papel. Como igreja, como família de Deus. Porque naquele dia,
Muitas pessoas não acreditam nisso, mas Deus há de voltar. No outro dia, esses dias, meu filho falou assim para mim: pai, o senhor acha que isso aí é a volta de Jesus? Eu disse para ele: Jesus, eu sei, eu ouço e creio que Jesus está voltando há 42 anos. Eu acho que isso é um dos sinais, não necessariamente a volta. Sabe por quê? Porque Deus quer perdoar você. Deus quer dar outra oportunidade para você. Mas é um aviso, é um aviso. Porque se ele não voltar, você pode ir para ele, ou não. O vírus da morte pode entrar na sua casa e ceifar a sua vida. E aí, como é que você está? Pastor, não é hora de falar isso? Será que não? É hora de eu e você repensarmos. Não temos que temer, porque a Bíblia diz que vivos ou mortos somos do Senhor. Nos tempos de Elias, foi o estado de grave crise moral, corrupção vívida, a falta de amor e respeito ao próximo, a frieza e o temor ao Deus em Israel, que provocou a necessidade de manifestação do poder divino. Nestes dias, seja qual for a razão, aproveitemos esse momento de isolamento e aproximação familiar para recordarmos algumas verdades. Recordarmos que somos todos iguais diante de Deus. Não tem rico nem pobre, branco, amarelo ou negro, homem ou mulher. Esteja onde estiver, o vírus da morte pode pegar você. Sua riqueza não serve de nada. Seus canudos não servem de nada. E os seus projetos que você fez? Você não vai tirar frutos deles. Entenda que somos todos iguais diante de Deus. A chuva, quando cai, alcança todos de igual maneira. Molha todo mundo. Ou quando ela falta, seca a lavoura, a agricultura e falta o alimento para todo mundo. Uns imediatamente, outros mais tarde, depende. No tempo de Elias foram 3 anos e olha só, quantas pessoas passaram necessidade. A família é o que temos de mais importante nessa vida. Lembre-se disso. Aproveita para pensar nisso, que a sua família é o que temos de mais importante. Ame seu pai, ame sua mãe. Pai, mãe, ame seus filhos. Aproveita e vivam esse aconchego, esse ninhozinho de amor, porque é na família que a gente aprende a viver em comunidade. Não é bom sermos sozinhos nessa vida, lembre-se disso. Porque a Bíblia diz que quando um cai, o outro levanta. Mas se você estiver sozinho, quem vai levantar você? Sem Deus, sem Jesus, o Senhor, não há esperança para essa vida e nem para a vindoura. Aos que estão desesperados, pensando até em dar fim a esse desespero, tirando a sua própria vida, não faça essa loucura. Até porque se assim o fizer, depois de um suicídio, aí mesmo é que não haverá mais esperança. A minha esposa estava me dizendo que alguém ligou para minha filha, né? Quem não sabe, eu sou o pai da Ariane Berto, ela cantora, e um fã ligou para ela dizendo que ia dar o fim na sua vida. E ela disse: pai, o que eu vou dizer para ele? Querido, querida, se você pensa que você tem poder de ceifar a sua vida e fugir desse desespero, você está muito enganado. Se a Bíblia é verdadeira, e eu creio que ela seja, esse desespero no inferno é muito maior. Em vez de você ceifar a sua vida, em vez de você tirar a sua vida, entrega teu caminho ao Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. Reconheça que você é limitado. Reconheça que você está com medo. E quem não está com medo, querido? Quem não está com medo? Só as pedras, porque não tem sentimento. Mas os demais têm medo. Eu tenho medo. Tenho medo.
dessa mazela atingir minha esposa. Tenho medo disso entrar na minha casa. Quem não tem? Mas eu tenho alguém que eu confio e me dá garantia de viver. Nesses tempos difíceis, é grande oportunidade de se arrepender. Arrependam-se enquanto é tempo, antes que o vírus da morte ceife a sua vida e não haja mais lugar para arrependimento. Volte para Jesus e Ele se voltará para você. E se caso o vírus da morte alcançar, não lhe fará mal algum. E ainda que o mate, estará fazendo um favor a Cristo, pois o conduzirá direto ao seio do Altíssimo. Mas tão somente não temas, porque Deus é com você. Elias vivenciou os 3 milagres: o milagre de ser sustentado pelos corvos, o milagre de ser sustentado por uma viúva pobre de Sarepta, que mal tinha para o seu sustento, mas o sustentou por muitos dias, porque a farinha da sua panela não faltou, segundo o verso 16. Está escrito: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. O milagre da ressurreição do filho da viúva, Elias viveu mais esse milagre. Esses milagres aconteceram para que o povo de Israel soubessem que o Senhor é Deus. Esses milagres aconteceram para que todos soubessem que o Senhor é Deus. Esses milagres aconteceram para que eu e você soubéssemos que o Senhor é Deus. Portanto, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Diga à sua alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Salmo 37, o verso 5. Diga comigo: Jeová é Deus. Jeová é Deus. Jeová é Deus, e Cristo Jesus me livrará do mal. Que Deus o abençoe. Você que me ouve, eu queria deixar essa reflexão para você, mas não para assustar você, mas pelo contrário, para dar a você a oportunidade de saber que os tempos são difíceis. Vivemos tempos difíceis, mas ainda não é o fim de tudo. Se você está me ouvindo, é porque você está vivo. Se você está me vendo, é porque você está vivo. E se você está vivo, ainda há esperança. Alguém disse que a esperança é a última que morre. Então, se você está vivo, a esperança não morreu ainda. Abrace-a nesse momento, mas saiba que a esperança tem nome. Chama-se Jesus Cristo. Entrega seu coração a Jesus neste momento. Enquanto você ouve, abra o teu coração. Entrega teu coração a Jesus. Você que já é filho, filha de Deus, mas que tem se esfriado na fé, saiba, isso é uma palavra bíblica, isso está na Bíblia que isso aconteceria. Mas não se sujeite, não aceite isto. Dobre seu joelho nesta hora onde você estiver. Dobre o seu joelho diante deste momento e diga a Deus: Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa a minha frieza, perdoa a minha indiferença. E você que ainda não entregou sua vida a Jesus, dobre o seu joelho. A Bíblia diz que quem confessar de boca e crer de coração será salvo. Confessa a Jesus agora, diga: Senhor, eu te recebo nessa hora, nesse momento, como meu Senhor e meu Salvador. Eu reconheço que preciso de Ti. Entra no meu coração, entra na minha vida, entra na minha família. Tira, Senhor, esse espírito de desespero, né, de medo, mas dá-me a confiança em Ti. Eu Te recebo nesta hora como meu Senhor e meu Salvador.
Dobre o teu joelho, põe a mão no seu coração e faça essa oração comigo. Ore comigo. Diga: Senhor Deus, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te aceito nesta hora como meu Senhor e meu Salvador. Eu te reconheço como o Senhor que está acima de todos esses males. Eu reconheço, Senhor, que o vírus da morte, ele tem que se sujeitar à tua ordem. E só tu tens poder sobre ela. Eu reconheço que tu vais dar sabedoria e inteligência aos homens, aos cientistas, e eles vão descobrir, né, um antídoto contra esse mal. Mas até lá, Senhor, eu te conheço, te descubro neste momento, porque eu te recebo no meu coração. Perdoa os meus pecados, cubra-me com o sangue precioso do Senhor Jesus e escreva meu nome no livro da vida. Receba a paz de Jesus sobre a sua vida. Receba o amor de Deus e experimente a comunhão do Espírito Santo com você, hoje e sempre. Amém. Não saia desse vídeo ainda não, meus irmãos. Você gostou do nosso primeiro culto online? Eu estou muito empolgada e olha, nós precisamos que, se você foi edificado por essa palavra, por esse tempo de adoração, você se inscreva aqui embaixo no nosso canal, você ativa as notificações, porque assim, sempre que a gente postar um conteúdo novo, você vai ser o primeiro a receber. Nós também estamos no Facebook, no Instagram e criamos um grupo exclusivo no WhatsApp com todos os membros da nossa igreja. Todos esses links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo para que você possa se conectar com a gente nesse tempo de distanciamento físico. Os prédios estão fechados por enquanto, mas a igreja está de pé, está ativa. Vem com a gente!